Só testando, Cássio, se entrou. Entrou, tudo certo. Beleza. Então, vamos dar início, então. Bom dia a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião da disciplina de Urologia da Unicamp, hoje, dia 7 de abril de 2021. Hoje nós teremos uma reunião dedicada a questões de uropediatria e será comandada pelo professor Osamu Ikari. E na reunião nós teremos mais um crossfire. Professor Osamu, então o senhor pode seguir a partir daqui. Bom dia a todos. Está me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Inicialmente, agradeço o convite dos organizadores, Dr. Carlos, Dr. Cássio e o Dr. Lucas, e vamos dar início a uma discussão de casos. Dr. Matheus, por gentileza. Tá certo então, senhor. Vou apresentar aqui minha tela. Certo. Todos conseguem ver a apresentação? Isso. Então, bom dia a todos. Eu sou o Matheus, sou o R5 da Urologia. Vou fazer a apresentação da reunião semanal da Urologia aqui da Unicamp. Então, inicialmente, aqui são as páginas do nosso Instagram, do nosso YouTube. Recomendo fortemente todos a se inscreverem nas páginas para terem acesso a um bom material em relação à urologia e ficar informado das nossas atividades. Essa reunião fica gravada por YouTube, né, para quem não conseguiu ver agora, conseguir ver ou rever alguma coisa. Iniciando com o caso clínico do paciente, JDCM, paciente de 28 anos, que vem com quadro de uma dor testicular direita. A história dele foi o seguinte: o paciente que iniciou com um quadro de uma dor testicular direita súbita. Segundo ele, tinha uma certa irradiação da coluna lombar, ele não conseguia, de uma maneira muito precisa, dizer ao certo onde ela vinha para vir, mas falava que tinha uma irradiação para a região testicular. Ele refere que nesse meio tempo foi a um pronto-socorro, falou que lá foi feita uma tomografia que entrou no aparelho, mas ele não teve acesso ao resultado do exame especificamente. Só falou que estava tudo normal. Passou para o médico lá, o médico falou que estava tudo normal, não tinha nada, e decidiu voltar não queria. Por persistência da dor, ele procurou avaliação de É um paciente hipertenso controlado, casado com filho. No exame físico, o paciente estava com um estado geral, sem outras alterações do exame físico, com a bolsa testicular da seguinte forma: era simétrica, testículo tópico esquerdo, tamanho dentro dos padrões de normalidade, sem outras alterações, mas à direita ele tinha um nódulo palpável, era de cerca de 2 centímetros ali, próximo da região. O senhor quer discutir alguma coisa ou pode seguir, senhor? Cadê o Ivan? Doutor Ivan está por aí? Oi, professor. E aí, doutor Ivan, qual que é a importância desse caso aí? Um paciente que veio com dor testicular e dor lombar, e o paciente foi lá no pronto-socorro e fez a tomografia de controle. O que faltou nesse caso aí, doutor Ivan? O que você faria? Bom dia, professor. Realmente, eu acho que assim, a primeira coisa que não bateu muito é a história clínica, né? O paciente com uma dor súbita. Normalmente, quando o paciente tem uma dor súbita e que nós vamos pensar em uma doença aguda testicular, inicialmente eu pediria um ultrassom, né? Doppler dos testículos. Obviamente que a gente sabe que tem algumas outras patologias, por exemplo, cálculo ureteral distal, ele pode evoluir com uma dor abdominal, lombar e irradiar para o testículo,
talvez, assim, imagino que possa ter sido isso a conduta do médico no pronto-socorro quando ele foi investigar. Mas acho que um paciente nessa idade, com uma dor testicular e exatamente no exame físico, com uma lesão, que pode ter sido ou uma epididimite aguda, ou até mesmo, não sei, um nódulo testicular pensando em um tumor, inicialmente o exame obrigatório seria um ultrassom Doppler de bolsa testicular. Sei, eu acho que é importante o exame físico local, né? E muitas vezes a gente esquece de fazer exame físico, então passa desapercebido. Então, é isso que foi feito, um exame físico. Pode seguir, Matheus? Certo. Então, senhor, para esse paciente, por essa suspeita de tumor que o Ivan falou, foram solicitados marcadores, né? Que a gente vê o beta-HCG, alfa-feto e LDH em níveis normais, o restante dos exames sem alterações, e foi solicitado um ultrassom de bolsa testicular. Todos conseguem ver o restante dos slides ou não? Não. Aí. Agora apareceu. Tá com um delayzinho. Aí, agora acho que foi. Então, aqui nós temos os exames, o beta-HCG, alfa-feto e LDH dentro da normalidade, e o restante dos exames também sem alterações. Foi solicitado também para esse paciente um ultrassom de bolsa testicular, né, do testículo esquerdo, ele não trazia nenhum tipo de alteração. Do lado direito, ele demonstrava essa imagem, na qual nós podemos ver a presença daquele nódulo que a gente conseguia palpar de cerca de 2 centímetros, mais ou menos, na região próxima ao epidídimo, com um fluxo aumentado ao Doppler. No laudo, ele fala de suspeita de uma lesão tumoral. Tá passando. Doutor Daniel, bom dia. Você pode comentar esses achados do ultrassom? Bom dia, doutor Osamu. Sim, claro. Aí nós estamos vendo duas imagens de um ultrassom da bolsa testicular e no terço superior, na metade superior de um dos testículos, nós identificamos aí um nódulo lobulado, hipoecogênico, de certa forma levemente heterogêneo, né? Se o Matheus puder colocar a imagem do Doppler, só para... Não apareceu para... Pelo menos para mim não apareceu. Não apareceu? Peraí, deixa eu... Mas só pelo modo B já é um nódulo muito suspeito para uma neoplasia primária testicular. Isso, claro, a gente confirma com o Doppler se houver fluxo no interior dessa lesão, claramente é isso. Então tem um fluxo visto no Power Doppler aí, então é um fluxo maior em relação ao parênquima testicular adjacente, né? Então confirma aí um nódulo sólido, e aí não tem outra possibilidade a não ser uma lesão neoplásica diante desses achados aí, né? Então é uma neoplasia primária testicular. O doutor Daniel, você pode inferir pelo ultrassom, diferenciar se é um tumor seminomatoso ou não seminomatoso? O ultrassom pode fazer essa diferenciação? Existem alguns sinais que falam mais a favor de seminoma, que é o fato de ser lobulado e hipoecogênico, e não é tão heterogêneo. Isso fala a favor de uma lesão seminomatosa, né? Mas a gente sabe que não só o ultrassom, mas a ressonância também, ela não os métodos de imagem eles não são muito específicos para definir tipo histológico. Claro que em uma lesão testicular, quando existem áreas císticas de permeio, uma lesão neoplásica, que existem áreas císticas de permeio, a gente tem que lembrar da possibilidade de pelo menos um componente teratomatoso na lesão, mas não é o caso.
Então, aqui é mais provável que seja uma lesão seminomatosa, um tumor seminomatoso. Um outro detalhe aí que acho que vale a pena comentar é que essa lesão ela é periférica e não existe nenhuma faixa de parênquima testicular entre a lesão e a túnica, né? Isso, nessa imagem, ela foi feliz em demonstrar que a lesão é bem periférica e não existe parênquima testicular entre a lesão e a túnica, principalmente no aspecto posterior e superior aí do testículo, o que pode eventualmente indicar uma extensão aí da lesão para a túnica. E a gente sabe também que não é tão sensível, esse método não é tão sensível para isso, mas dá para a gente pensar nessa possibilidade aí. Só um detalhe, sempre que a gente tem uma lesão dessa vista pelo ultrassom, se foi solicitado um ultrassom de bolsa testicular, quem está fazendo é de bom tom que ele complemente a avaliação com a avaliação ultrassonográfica do retroperitônio, principalmente em pacientes jovens, como é o caso, que o ultrassom abdominal ele é um ótimo método, então vale a pena rastrear o retroperitônio em busca de linfonodos aumentados aí, como drenagem desse sítio tumoral. Esse paciente tinha uma tomografia. Pelo andamento aí da apresentação do caso, eu imagino que essa tomografia tenha sido realizada sem contraste, com um protocolo dirigido para pesquisa de litíase urinária, né? Mesmo assim, dá para rastrear, para ter uma ideia de como está o retroperitônio em relação a linfonodos. Tá, muito obrigado. Matheus, o que foi feito? Então, seguindo essa suspeita tumoral pelo ultrassom, igual o doutor Daniel falou, o paciente foi submetido a uma arquectomia radical via inguinal do lado direito, né? E aqui nós temos a peça em que se demonstra aqui a lesão, né? Lesão que já tinha sido vista no ultrassom. Aqui nós temos outras imagens da pós-operatória, né, na peça cirúrgica, e nós vemos a lesão aqui no superior, próxima ao pupilo, e aqui nós temos a lesão aberta. E, obviamente, essa peça foi enviada para o anátomo patológico. Gostaria que o Dr. Attanassi comentasse. Ok. A gente está vendo uma neoplasia, né, que é um seminoma clássico. As células neoplásicas, elas são relativamente uniformes em termos do seu tamanho. O citoplasma tende a ser claro, porque ele é rico em glicogênio. A cromatina é uniformemente distribuída. Isso é importante na diferenciação com carcinoma embrionário, que a cromatina não é difusamente distribuída. E algo que é bastante frequente, e mais frequente nesse tumor, a presença do infiltrado linfocitário, como vocês estão vendo aí. Então, diagnóstico histológico de um seminoma. Próximo. Então, diagnóstico final, seminoma clássico. A invasão da albuminina não altera o estádio, né? Retotestes, epidídimo e cordão espermático livres de neoplasia, indicando, então, que o estádio é um PT1, e é interessante que esta nova edição do TNM, o T1 para seminoma e exclusivamente para o seminoma, ele é subdividido em T1A e T1B, de acordo com o diâmetro do tumor. Então, neste caso, como foi dito que era de 2 centímetros, né? Então, ele seria, na verdade, o PT1A. A ausência de invasão vascular, que isso também é importante, porque isso alteraria o TNM, e focos de neoplasia germinativa intratubular. A grande maioria dos tumores germinativos, eles rodeando a neoplasia, essa forma de germinativa na verdade não é intratubular, né? Quer dizer, anteriormente chamava-se intratubular, mas é in situ. Isso é importante porque diferencia 2 tipos de tumores.
a grande maioria se origina da neoplasia germinativa in situ, enquanto que uma minoria não. Por exemplo, o teratoma pré-puberal, que tem comportamento benigno, ele não se origina da neoplasia germinativa in situ. O seminoma espermatocítico também não se origina. E é por essa razão, inclusive, que o seminoma espermatocítico não é mais chamado de seminoma espermatocítico, ele é chamado de tumor espermatocítico. Então, a presença da neoplasia germinativa in situ faz essa distinção em dois grandes grupos de neoplasias de acordo com a sua origem. Então, o estadiamento final seria um PT1A, por causa do diâmetro de 2 centímetros. Muito obrigado. Nós apresentamos esse caso para dar a importância dessa sintomatologia de dor testicular, que é muito até comum no nosso meio, no dia a dia. Então, ela deve ser sempre avaliada cuidadosamente, com exame físico local e complementado pelo ultrassom. E, principalmente em crianças e adolescentes, a gente deve afastar torção de testículo, que é o nosso tema de Crossfire hoje. E para isso eu convido o Dr. Jefferson, que vai falar sobre orquiectomia, e o Dr. Matheus vai falar sobre orquidopexia. Dr. Jefferson. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo. Vou compartilhar a apresentação. E esse tema é importante porque se não for afastado esse torção de testículo, né, é importante porque isso pode trazer problemas médico-legais, né? Já vimos casos de médicos que tiveram que enfrentar problemas sérios médico-legais. Então, por isso que é importante a gente afastar a torção de testículo quando o paciente tem essa dor testicular. Bom dia, estão vendo a apresentação? Sim. Beleza. Meu nome é Jefferson, sou R4 Urologia, vou apresentar então sobre a torção de testículo. E nesse caso eu vou defender a realização da orquiectomia nesses casos. Como nós sabemos, a incidência aí da torção de testículo é ao redor de um caso a cada 4 mil homens abaixo de 25 anos. A gravidade do quadro de torção de testículo vai depender tanto da duração da torção, quanto do número de voltas para o cordão, né, que vai acontecer por volta do cordão. Esses são fatores muito bem estabelecidos que determinam a gravidade da isquemia e também o prognóstico. Nós sabemos, né, que casos menores do que 6 horas de torção, como nessa imagem, por exemplo, da esquerda, que o testículo é salvo em mais de 90% dos casos, enquanto em casos acima de 24 horas, como por exemplo esse caso aí da direita, o índice que a gente consegue salvar o testículo é abaixo de 10%, né? E fica aí uma grande área, digamos, cinzenta aí, de uma grande dúvida entre essas 6 e 24 horas, exatamente com relação ao que fazer. Se nós devemos adotar uma conduta, né, mais conservadora de orquidopexia, ou se devemos realizar prontamente a orquiectomia. Em 2008, foi proposto uma síndrome compartimental intratesticular, né, em que após a torção, devido ao esquema de perfusão-reperfusão, aconteceria um edema dentro da túnica albugínea, do estroma testicular, e que isso promoveria um aumento, uma síndrome compartimental dentro da albugínea. E aí foi proposto por esse autor a realização de uma incisão na albugínea, com posterior retalho de vaginalis, que o Matheus vai explorar um pouco mais. E que essa conduta poderia ser algo a ser feito nesses casos, né, entre 6 e 24 horas de manutenção do testículo, evitando a realização de orquiectomia. Bom, o meu ponto aqui hoje vai ser defender que, na verdade, a orquiectomia é mais vantajosa nesses casos, independentemente de realização dessa incisão na túnica albugínea ou não.
Com relação a esse primeiro artigo, publicado na Journal of Ped Surgery em 2009, a gente vê com relação à função hormonal, a função humoral do testículo pós-orquiectomia e pós simplesmente distorção e fixação. O que a gente consegue perceber é que não existe uma diferença significativa, né? Não existe uma diferença em relação ao nível basal do FSH, do LH e da testosterona. Portanto, a retirada de um testículo no contexto da torção de testículo não altera os níveis hormonais de testosterona nesse indivíduo. E nem existe uma diferença significativa entre orquiectomia e orquidopexia. A única coisa que foi encontrado de alteração foi com relação à inibina B. A inibina B, produzida aí pelas células de Certo, ele é um bom preditor da espermatogênese dos indivíduos. Portanto, a gente vê que tanto no grupo da orquiectomia quanto no grupo da distorção com orquidopexia acontece uma alteração dessa inibina B em relação ao grupo controle, nos levando a crer aí que a alteração na fertilidade que pode acontecer acontece tanto no grupo da orquiectomia quanto no grupo da orquidopexia. Um dos motivos, né, que vem aí, que muito em voga atualmente para justificar por que mesmo na orquidopexia, mesmo você mantendo o testículo, acontece essa alteração da fertilidade, vem aí um dos fatores que estão envolvidos, é a alteração no testículo contralateral. Independentemente de fazer orquiectomia ou a orquidopexia, acontece, né, alterações microscópicas no testículo contralateral. Dois motivos são aventados para isso. Um seria a produção de autoanticorpos devido à torção de testículo promover a quebra da barreira hematoespermática, acontecer a produção de autoanticorpos contra o testículo contralateral e acabar alterando aí as questões de fertilidade, ou mesmo uma vasoconstrição promovida pelo mecanismo de perfusão-reperfusão e produção de radicais livres no testículo contralateral. Portanto, o resultado final de ambas as vias, tanto da orquiectomia quanto da orquidopexia, para a fertilidade, seria uma redução da motilidade, uma redução da morfologia, uma pior da morfologia desses espermatozoides, levando aí a um quadro de subfertilidade. No entanto, hoje que a gente poderia pensar que, na verdade, a orquidopexia com ou sem retalhos vaginais poderia causar uma menor alteração no espermograma do indivíduo, esse estudo, publicado na Journal of Andrology em 2013, vem mostrar para a gente que, na verdade, não é isso que acontece, né? Pacientes submetidos à orquiectomia acabam tendo um espermograma melhor do que os indivíduos submetidos à orquidopexia. Em questão de motilidade, como podemos ver destacado, e na questão da morfologia no índice de Kruger, que a gente pode ver em relação ao grupo controle e em comparação à orquiectomia e orquidopexia. Realmente, em ambos os grupos, acontece uma redução, tanto da vitalidade quanto da morfologia dos espermatozoides. No entanto, a redução, né, o espermograma no final é melhor no grupo submetido à orquiectomia do que à orquidopexia. Esse estudo também avaliou a questão da produção dos autoanticorpos e foi visto que, independentemente da orquiectomia ou da orquidopexia, a quantidade de autoanticorpos produzidos é a mesma em ambos os grupos, que é maior do que no grupo controle. Daí o meu colega Matheus poderia até argumentar aí que esses estudos foram realizados em meio à orquidopexia, sem essa incisão da albugínea, sem o retalho da vaginalis, e que, portanto, o resultado seria diferente se fosse feita a incisão com retalho da vaginalis. O que nós vemos é que, na verdade, não é isso. Os próximos dois estudos que eu vou apresentar são estudos experimentais, feitos com ratos, e que foi avaliado microscopicamente o testículo deles de forma seriada, né? E em diversos pontos do estroma testicular foi feita essa avaliação. Nesse primeiro estudo, publicado no The Journal of Urology em 2013, foi visto que a técnica de orquidopexia, independentemente se você só faz orquidopexia ou se você faz uma incisão liberadora e o retalho de vaginalis, não aconteceu redução do tamanho testicular, a atrofia aconteceu em ambos os casos, não aconteceu uma diferença no diâmetro dos seminíferos e nem, né, no score de Johnson modificado, que mede aí como está a espermatogênese do indivíduo. Nesse outro estudo, né, publicado no Asian Journal of Andrology em 2016, foi visto em vários pontos do estroma testicular quais seriam
né, as alterações da microcirculação que poderiam acontecer, tanto na realização da ortopexia simples ou na ortopexia com retalhos vaginais. E foi visto que, na verdade, não aconteceu qualquer diferença na microcirculação dos testículos, essa realização da incisão. Esse estudo concluiu, portanto, que sim, existe uma síndrome compartimental dentro do testículo. Isso não é algo que dê para negar. No entanto, que isso não alterou em nada o desfecho final do testículo. Portanto, que essa técnica não muda em nada o desfecho, o resultado final da torção. Então, nos levando a crer que a orquiectomia realmente é o resultado melhor. Outro argumento que poderia ser dado é com relação à qualidade de vida, que pelo menos o indivíduo mantém o testículo, tem uma qualidade de vida melhor, tem um melhor autoestima, enfim. Poderia ser argumentado isso a favor da orquiectomia ao invés da ortopexia, a favor da ortopexia ao invés da orquiectomia. Na verdade, esse estudo realizado no Journal of Pediatric Urology em 2020 demonstrou que não, que a qualidade de vida avaliada em diversos dos aspectos, como pode ser visto nesse gráfico, em todos os aspectos, nenhum foi encontrado um P significativo. Esse estudo foi avaliado de 10 a 20 anos após a realização da orquiectomia e foi visto que indivíduos não apresentaram qualquer alteração na qualidade de vida, né? Uma tese de doutorado, do Dr. Daniel Raup, por exemplo, sobre implante imediato de prótese de testículo, demonstrou também que você pode fazer um implante em um tempo simultâneo, né? Então, se for o desejo do indivíduo, né, e aquilo causar um prejuízo para ele, ele acha que ficar só com um testículo vai causar um prejuízo, né, em qualidade de vida para ele, é permitido sim um implante de prótese com bons resultados, né? Esse estudo ainda avaliou mais 2 parâmetros, que é a paternidade ao longo do tempo, então se existiria uma alteração na fecundidade aí, foi visto que independente da orquiectomia ou ortopexia não houve, e também avaliou a disfunção erétil nesses indivíduos, porque poderia ser argumentado num hipogonadismo tardio, porém não houve alteração. Bom, como mensagens finais, ficam aí que a orquiectomia não causa alteração dos níveis hormonais, portanto, em relação à orquidopexia ou com relação ao grupo controle, não há alterações do nível hormonal, não sendo necessário reposição hormonal, nada disso, e que, na verdade, a orquiectomia causa menor redução das taxas de fertilidade do que você deixar um testículo pouco viável, do que a orquidopexia. E ainda com relação a essa nova técnica que vem sendo proposta como uma substituta à orquiectomia em casos de 6 a 24 horas, em casos mais nebulosos, aí, se você mantém ou não o testículo, foi mostrado que essa técnica não tem benefício comprovado em relação à orquiectomia. Obrigado. Muito obrigado. Em seguida, Dr. Matheus. Muito boa apresentação, Jefferson. Então, eu vou... Todos conseguem ver a apresentação de slide? Sim. Não? Aí, agora foi. Então, tá dando um delay. Então, seguindo o Crossfire, não foi? Não é possível. Então, seguindo a parte do Crossfire, eu vou falar um pouco da questão da ortopexia. É um assunto bastante extenso, né? Existem várias discussões em voga.
E, inicialmente, historicamente, a ortodopexia ela era realizada após a distorção. Simplesmente você distorcia o testículo, avaliava a viabilidade desse testículo. Se você tivesse dúvidas com relação à cor, com relação ao aspecto, você fazia uma incisão, olhava, via se tinha algum tipo de sangramento, se fechava novamente, fazia a ortodopexia, e era isso que se fazia. Mas em 2008, o artigo que o Jefferson já citou na apresentação dele, foi proposto de que havia uma síndrome compartimental ali naquela região. Por quê? Esse artigo foi feito na Filadélfia, foi uma série de casos com 3 pacientes em que... Parou de novo. Em que se aferia a pressão intratesticular no testículo torcido, após se fazia a abertura da tônica, da albugínea, se avaliava a pressão, via que essa pressão caía, e depois se realizava novamente a rafia da albugínea e via que a pressão voltava a aumentar. Então, foi postulado de que havia uma síndrome compartimental nessa região. E como é que eles faziam para diminuir essa pressão intratesticular? Fazia-se um flap de vaginálise e recobria aquela região, assim como eram feitas em outras síndromes compartimentais, né? Como no caso da ortopedia, em que se fazem fasciotomias e outras, em outros casos. Então, isso foi o início das discussões. Essa discussão, como esse artigo ele teve esse impacto por aferir a pressão intraabdominal, intratesticular inicialmente. Mas ele foi ganhando mais expressão, né? Enquanto isso se tornou bom. Tem alguém com o microfone aberto. Então, em 2012, e no Canadá, foram feitos mais estudos fazendo a comparação da distorção sozinha com essa fasciotomia, né? Com essa abertura da albugínea e a descompressão, com esse flap de vaginais. Foi um artigo que a gente vê a participação já do João Pipsali, que é um brasileiro que ele tem uma série de casos em relação a isso, e ele desenvolveu algumas técnicas que mais para frente eu vou falar. Esse artigo, ele traz um gráfico em que, apesar do tempo, aqueles pacientes que foram submetidos à abertura da albugínea com o flap de vaginais, eles tiveram uma maior porcentagem de estroma testicular salvo, né? Sendo avaliado 4 semanas após a cirurgia. Então, esse foi o grande X desse estudo. Então, isso foi ganhando expressão, até que em 2017, na AUA, isso se tornou uma discussão crítica, né? Que eles colocaram lá, na tônica vaginalis, a tônica vaginalis, o flap dele, para salvar esses testículos torcidos. Isso é bom ou é ruim? Nessa discussão, eles colocaram esses artigos que eu coloquei, foi uma discussão ampla em relação a isso, e lá eles colocaram um pouco da fisiopatologia, que a fisiopatologia é semelhante ao da síndrome compartimental, em que você tem uma injúria ali naquela região do testículo, você vai ter um edema tecidual, esse edema tecidual vai aumentar a pressão na região, aumentando aquela pressão, você diminui a pressão de perfusão, gera hipóxia, dano da membrana, sem a descompressão, você torna esse ciclo vicioso, né? Então, essa é a fisiopatologia que havia sido proposta. Isso gerou uma grande expressão em relação aos uropediatras, né? Com relação a essa discussão, porque previamente não se tinha muito essa noção. E isso continuou sendo objeto de estudo. Em 2018, foi feita esse estudo de corte, fazendo uma análise desses pacientes que foram submetidos à orquiectomia com pacientes que foram submetidos a técnicas para salvar esse testículo. E no andar do artigo, ele discute muito essa questão desse gráfico, que
quanto maior, a gente já sabe, quanto maior o tempo passado de isquemia, maior a chance de orquiectomia. Mas, para os casos limítrofes, você tem essas técnicas para você tentar salvar o testículo, aumentando a chance de que aquele paciente possa ter alguma função no testículo que previamente poderia ser perdido. E aqui nós vemos uma outra tabela, na sequência nós vemos uma outra tabela que ele coloca, que ele fala da viabilidade e da atrofia. Obviamente, esses pacientes, com o passar do tempo, eles vão tendo uma atrofia maior de testículo, mas mesmo assim, a gente vê que pode existir viabilidade até com testículos de 24, 48 ou de 48 a mais horas de isquemia, apesar da atrofia. Então, ele demonstra que é uma boa técnica e que ainda se precisavam de mais estudos para poder firmá-la como melhor do que a orquiectomia. Então, em 2021 agora, esse artigo da Scandinavian Journal of Urology, que vai aparecer na sequência, ele trata da questão de uma análise multicêntrica. É um estudo retrospectivo de vários centros feitos na Europa, e ele faz uma pergunta interessante, né, para 2021. A gente vê tanta tecnologia, tantos avanços em tantas áreas da medicina e da urologia, e ele pergunta, né, still there's something to learn? Ele entra muito em questão do ultrassom, muito em outras coisas, mas são 3 pontos que eu vou justificar de que sim, existem coisas a se aprender. Primeira questão é a técnica cirúrgica que a gente leva em consideração para esses pacientes. Em 2008, na Filadélfia, iniciaram esses estudos, e no Canadá, em 2012, o Pip Salles, junto com outros urologistas, eles descreveram muito bem essa técnica, que foi o flap de túnica vaginalis, em que aqui nós temos o testículo, vai aparecer em sequência, mas nós temos um testículo após realizar a fasciotomia daquela região, a abertura da albugínea, nós fazemos um flap da vaginalis e recobrimos esse testículo. Aqui nós temos a imagem aparecendo, né, uma imagem aqui do hospital em que foi utilizada essa técnica para salvar esse testículo. Na sequência, nós temos o aspecto final dessa cirurgia. Não sei que delay é esse. E existe uma segunda técnica que está sendo descrita agora em 2021 também pelo PIPSAI, que é a orquiceptoplastia, em que há uma abertura da albugínea e com o PDS 5.0 a gente usa o septo para fazer a parte em parte, orquidopexia e também deixar recobrindo aquele flap para o estroma testicular não ficar exposto. Então, é uma técnica, esse artigo é um artigo que está em revisão para publicação de agora de janeiro de 2021. Então, na sequência, em relação à técnica, são as 2 principais técnicas descritas até o momento, e em relação aos efeitos, igual o Jefferson citou na apresentação dele, eu peguei um artigo também agora da Nature de 2021, em que fala dos efeitos de autoimunização, de todo o eixo hipotálamo hipofisal, do eixo central com as gônadas, né, da relação de todos os hormônios ali e da disfunção que isso pode causar. E esse artigo, ele traz várias tabelas comparando pacientes que foram submetidos à orquiectomia, pacientes que foram submetidos a técnicas para salvar o testículo e um grupo controle, para ele ter um grau de comparação. São várias tabelas, ele coloca 14 tabelas, que ele demonstra que não há grandes alterações, mesmo no espermograma desses pacientes. Então, demonstra que, por mais que existam estudos,
esses dados, eles ainda estão, precisam de maiores dados para a gente ter certeza de como realmente a ortopedia ela pode afetar nos espermogramas desses pacientes, tendo em vista que não altera o eixo e não altera a questão funcional desse testículo, nem para a questão de paternidade. Então, os dados que o Jefferson trouxe são contraditórios em relação a esse artigo bem recente que a gente tem de uma boa revista. E, por fim, o aspecto psicossocial desse paciente, né? Existem vários artigos que demonstram essa questão da retirada do testículo, em que esse paciente ele pode ter uma questão uma questão social, uma questão sexual diminuída em relação a isso, ter certos receios, né? E a gente tem muita essa questão social, né? A gente percebe que principalmente na infância, que é quando esses pacientes eles têm essa torção, muitas vezes essa criança fica conhecida na escolinha lá como o fulano monococo, lá perdeu as bolas. Então isso aí acontece bastante. Eu trouxe um artigo para demonstrar que colocar prótese, independente da questão da orquiectomia, ela traz benefícios para o paciente se vê melhor. Então, a gente salvar um testículo, você tira todo esse trauma desses pacientes, né? Eu não vou entrar em aspectos específicos desse artigo, mas ele demonstra toda essa questão. Então, são esses 3 pontos que, respondendo aquela pergunta do artigo da Escandinávia, ele tem esses 3 pontos. E a gente sabe que no Brasil, essa questão é uma questão bastante complicada, né? Nós temos aqui o artigo do Dr. Derivaldo, com orientação do Dr. Castro, demonstrando que toda a dinâmica para o tratamento da torção testicular, ela é muito falha, né? Esse artigo foi principalmente na região central, mas aqui na Unicamp a gente vê que, assim, boa parte dos pacientes que chegam com torção testicular, eles já vêm com muitas horas de isquemia. Em parte porque, por não ser um procedimento de alta complexidade, ele poderia ser abordado em hospitais secundários, na chegada do paciente. Mas muitas vezes se justifica que falta ultrassom, que o cirurgião não tem habilidade específica para isso, e muitos testículos são torcidos, né? Então, ficam torcidos e acabam evoluindo para a orquiectomia. Então, apesar da nossa celebridade aí, o Michael Jefferson, fazer uma apresentação muito boa, eu coloquei ele aí na corda bamba, porque, assim, ele gosta de ficar fazendo esportes muito radicais, né? Eu acho que a torção do testículo, você fazer uma orquiectomia já, pensar em tirar o testículo, é algo muito radical. Então, espero ter colocado ele aí na corda bamba aí para todo mundo. Muito obrigado, Dr. Jefferson e o Dr. Matheus. E agora nós vamos convidar o Dr. Athanasi Biles, que é professor titular de anatomia patológica. Ele é bastante respeitado e reconhecido nacionalmente e internacionalmente, e temos a grande satisfação de tê-lo como nossos colaboradores nas reuniões semanais da urologia. Com a palavra, doutor Athanasi. Bom, eu vou compartilhar as minhas imagens. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. A Marina me ensinou. Então, eu vou tentar compartilhar as minhas imagens. Se não der certo, o Matheus está com o meu material, não é, Matheus? Isso mesmo, senhor. Tá aqui. Primeiro eu vou tentar aí. Vamos lá. Ela diz aqui, apresentar agora. Tela inteira. Vamos lá, tela inteira. Depois, permitir. Onde que é? Acho que é o compartilhar mesmo, né? É o compartilhar. Compartilhar. Compartilhar, tela. Eu estou clicando aqui no compartilhar, mas não está dando nada. Provavelmente o senhor tem um bloqueio que é dentro do navegador, viu? E aí complicou. Não dá para resolver agora isso. Não dá para resolver.
Matheus, você está com o meu material? Vamos lá. Tô sim, senhor. Vou espelhar aqui para o senhor. Você vê que eu já estava prevenido aí. Bom, então vejam, torção testicular, aspectos anatomopatológicos. Eu vou falar um pouquinho de necrofanerose, porque isso é importante para nós datarmos o evento. A necrofanerose é a evidência morfológica de necrose celular em microscopia óptica comum. Como é que nós fazemos isso? Quer dizer, através da presença de acidofilia citoplasmática, picnose nuclear, cariorexia e cariólise. Então, todos esses elementos presentes caracterizam a necrose celular. E, através disso, nós podemos ter, então, fazer uma datação, tempo de aparecimento da necrofanerose pós-morte celular. Ela é variável conforme o tecido ou órgão. Isso significa, se eu estou observando necrofanerose numa lâmina, significa que, pelo menos, já tem 6 a 12 horas do evento que propiciou realmente essa necrose. Então, esses dados morfológicos são importantes para a datação. Mostra a próxima, por favor. Eu vou fazer uma ilustração dessa expressão da necrofanerose na necrose tubular aguda. Observe que tem várias células aí com acidofilia citoplasmática, o núcleo epicnótico, muitas células sem núcleos. Então, todos esses elementos morfológicos caracterizam, então, a morte celular. E se eu estou vendo a morte celular, significa que, pelo menos, ela ocorreu, quer dizer, o evento que propiciou a necrose, pelo menos de 6 a 12 horas. Esta é a importância, então, da necrofanerose. Próximo. Pode mostrar o próximo, Matheus. Tá, senhor. Aí. Então, falando especificamente da torção do cordão espermático, próximo. Vejam que tem um gráfico também, de que à direita, então, vocês estão vendo aqui necrofanerose, tanto na microscopia como na macroscopia, mas precedendo a necrofanerose, eventualmente pode existir alterações em nível de microscopia eletrônica, ou mesmo alterações bioquímicas, que precedem a morte celular. Quer dizer, quando eu vejo mesmo que eu não veja a necrofanerose, a célula pode já estar necrótica. Isso que está mostrando o gráfico. Isso poderia ser evidenciado por alterações ultraestruturais ou então alterações bioquímicas, o que na prática é muito difícil de se fazer. Então, praticamente, a gente se baseia na necrofanerose para fazer realmente essa datação do evento que propiciou a necrose. Próximo. Tá tendo um delayzinho, senhor. Já vai aparecer. Tudo bem. Vamos lá. Cara. Aqui um exemplo, então, de um infarto devido à torção, né, do cordão espermático numa criança. Por que eu estou dizendo que é criança? Por causa do aspecto dos túbulos, que é um aspecto histológico pré-puberal. E observem que o infarto, ele é hemorrágico. Por que no caso da torção do cordão espermático, os infartos são hemorrágicos, não são anêmicos? Porque na torção, o que mais angustia é justamente a veia, porque ela tem uma parede mais fina. Então, o maior problema está, na verdade, no retorno sanguíneo do que, na verdade, na chegada do sangue. Por isso que o infarto, no caso da torção do cordão espermático, eles são hemorrágicos, como vocês estão vendo aí. E aqui no caso de uma criança, né? Próximo. Já vai aparecer. Já vai. Então, novamente, vejam, aqui já é mais um adolescente. Nós temos novamente a hemorragia, que é uma característica, então, desses infartos, e vejam que nós temos as células dos túbulos seminíferos, com hipercromatismo,
Do lado esquerdo, observe que esse túbulo seminífero praticamente não observamos os núcleos. Isso posso datar de que realmente pelo menos tem 12 horas, no mínimo 12 horas, do evento da torção do cordão espermático. Próximo. Só um momentinho, senhor. Aí. Neste caso, observe que nenhum túbulo seminífero apresenta células com núcleos. Isso seria realmente o máximo, né, da necrose, da necrofanerose. Isso ocorre ao redor das 24 horas. Então, este infarto, no mínimo, tem 24 horas do evento da torção. E se observa, então, outros casos, com mais dias, né, após dias do evento, já posso observar a presença de fibrose, quer dizer, a cicatrização, e posteriormente vai haver absorção desse tecido necrótico. Então, aqui já a datação é de dias após o evento da torção. E, por último, eu quero mostrar um caso próximo em que nós temos a hemorragia, mas observem aqui, esses túbulos seminíferos apresentam as células íntegras, né? Eu não tenho necrofanerose. Mostra um aumento maior, o próximo, Matheus. Já vai aparecer isso. Veja que eu consigo identificar todas as células, espermatogônias, espermatócitos, espermátides, não há necrofanerose, o que significa que esse evento ocorreu em menos de 12 ou até 6 horas do evento. Talvez esse seja um protótipo do caso que poderia ser perfeitamente preservado e não ter sido feita a orquiectomia. Então, veja como nós podemos, através da necrofanerose, fazer uma datação realmente do tempo da torção até realmente a necrofanerose. Então, muito obrigado. Mais ou menos, Isso, muito obrigado, doutor Athanasi. Foi bastante elucidativo esse aspecto de necrose hemorrágico. Queria convidar o doutor Aderivaldo, que foi nosso ex-residente e defendeu a tese de doutorado recentemente, ele está em Brasília. Queria que ele tecesse alguns comentários sobre torção de testículo, onde ele fez essa tese de doutorado. Vocês estão me ouvindo? Tá. Tá ok? Muitos aspectos aí discutidos, né? E a gente não tem como abordar esse tema de forma mais ampla. Então, a gente vai focar no que o pessoal apresentou, Matheus e eu. Então, a questão da preservação com esse retalho, o problema é que não tem nenhum estudo que eu acho que foi desenhado de forma adequada para responder à pergunta. Porque a pergunta não é você pegar aquele testículo violáceo e tentar salvar ele com um retalho ou não, e compará-lo com o testículo que saiu. Não. Você vai ter que estudar isso aí naquele testículo que você vê que ainda tem perfusão, né? Vamos colocar esse testículo borderline, né? Entre 1 a 2 horas e 6 horas, e aí comparar o índice de atrofia, você fechando a albugínea ou deixando o retalho vaginal. Essa questão da pressão intratissular, né, na torção, eu acho que também está se interpretando de uma forma muito grosseira, vamos colocar assim, porque o compartimento onde a lesão, desculpa, não é bem assim, embora todo o testículo vá estar no regime pressórico, mensurado, né, dos experimentos, o compartimento mesmo é o túbulo, entendeu? Como é que vai medir a pressão intratubular, né? Onde, de fato, vai ocorrer a lesão do epitélio germinativo. É um problema também da nossa capacidade de mensurar um determinado fenômeno. Em relação a preservar ou não, é muito complicado você, como cirurgião, distorce o testículo lá, o testículo fica rosa, ou menos violáceo, né? E aí você tira ele porque você está preocupado com o futuro da fertilidade do cidadão. Aí você explica isso depois, né? Ou então inventa, né, uma narrativa para a família do paciente. É muito complicado. Você fala, não dava para salvar, doutor? Não dava para salvar? Entendeu? A pergunta que você vai enfrentar é essa. Então, é uma posição
relativamente indesejável. Embora o apresentador o Jefferson, ele fez uma tentativa assim, valente de tentar defender esse ponto de vista, mas eu acho que é muito complicado. Assim, um testículo que é obviamente necrótico, você tira, né? Não tem dúvida. O terceiro ponto, a urgência da torção testicular não é bem o testículo que torceu, não é o outro. O testículo que torceu, vamos interpretar ele como, com muita sorte, ele vai ser totalmente preservado, ele vai sofrer algum grau de atrofia, mensurável ou não, ou mesmo alteração do funcionamento dele, né, nos detalhes infinitos, né, da nossa espermatogênese, ou ele vai sofrer uma franca atrofia. Mas o problema é torcer o outro. Então, a sua urgência não é tratar o que torceu, é tratar o outro, para o outro não torcer. Ele devia torcer uma semana depois, o segundo, né? Eu tive uma dor aqui e tal, aí operou, aí um mês depois voltou e foi parado em outro lugar, né? A gente fixa, por óbvio, né? E essa é uma conduta padrão, né? Eu acho que em todo lugar, né? Espero, de fazer ortodopexia bilateral, né? E a questão da ortodopexia, da torção, eu acho que ela é muito mais, primeiro, organizacional, né? Como eu discuto na tese e no paper publicado, e nos outros que estão para sair, né? Tem mais 2 papers escritos, e como preventiva, né? A nossa ideia, eu acho que o ideal é você identificar os pacientes que são predispostos à torção antes de que o primeiro evento ocorra, né? Então, a gente tem um paper de 2020, dos japoneses, que ele já consegue identificar o Klaper-Bell, né, a alteração de hipermobilidade, um estudo controlado com cirurgias depois, mas de muito pequeno N, em ressonância. Então, você tem um sinal que chama split sign, né, que você vê em ressonância, que corresponde à alteração morfológica, a ectoscopia, né, o exame físico, que corresponde à anomalia de hipermobilidade vista no intraoperatório. Então, acho que assim, são os comentários que eu tenho. Senão, não o retalho... A pessoa fica inventando coisa para publicar, eu acho, sabe? Porque, assim, o retalho eu acho que não é uma coisa que vai fazer grande diferença. Teria que ser estudado de forma mais apropriada, pelo menos, eu acho, né? E eu acho que não tem mais um comentário a mais, não, doutor Osamu. Tá, muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Agradeço eu. Agora eu convido o doutor Juliano, que é mestre em urologia e está no nosso grupo da uropediatria, e vai falar sobre as mensagens finais. Doutor Juliano. Bom dia a todos. Parabenizar os 2 apresentadores que abordaram todos os pontos controversos do tema. E essa sessão é uma sessão provocativa, o formato dela é esse, e os métodos são apresentados como métodos excludentes, né? Ou orquiectomia ou a preservação. Mas, no fundo, são métodos complementares, né? Que são parte de uma grande estratégia, que é evitar o que o Vado falou, que é retirar um testículo desnecessariamente, ou então manter um testículo que não tem a mínima viabilidade. Então, nós nos deparamos com essa situação cotidianamente. A fixação em badalo de sino, ela está presente em até 12% de pacientes em estudo em cadáver, então ela é muito frequente, mas a torção tem uma frequência muito menor que essa, que é 1 para 4.000, como foi apresentado, mas não é um fenômeno raro, né? Quem faz plantão de urologia convive com isso muito frequentemente. E aí você tem 2 situações muito claras. Aquela situação onde o testículo foi torcido há pouco tempo, você distorce nitidamente, ele é viável. Aquela situação onde você distorce e ele apresenta uma coloração duvidosa. A gente já conhece que muitos urologistas têm a prática de abrir a túnica albugínea para tentar identificar algum sinal de viabilidade. Isso não é novo, isso é muito antigo, não há estudo sobre isso, mas tem até uma proposição publicada de graduar a coloração para tentar inferir sobre a viabilidade. E como foi apresentado em 2008, apareceu essa ideia, né, da síndrome compartimental como mecanismo fisiopatológico que colabora para a lesão, e isso mostrou um método muito atraente para aqueles urologistas que são a favor da preservação.
O fato é que não tem muitos trabalhos sobre isso, são no máximo 4 trabalhos, 3 foram apresentados aqui, todos com N pequeno. O maior trabalho que tem sobre isso foi esse de 2018, que o Matheus apresentou, que tem 36 casos. O segundo é o do João, que é o do Pipsali, que tem 11, então são sempre poucos casos. Há muito questionamento metodológico sobre como avaliar o volume testicular depois. Então, uns consideram que um volume normal é quando tem menos de 25%, até 25% de atrofia em relação contralateral, outros consideram até 50%. Então, o que é considerado testículo atrófico no final da abordagem é duvidoso, mas o fato é, essa técnica gerou um entusiasmo muito grande. Comentários editoriais foram feitos em relação a esses artigos nos 2 sentidos, comentários como o do Vado, dizendo que isso é uma aventura, que isso não deve prosperar porque não tem evidência científica suficiente, mas há um comentário, por exemplo, de 2009, um professor muito conceituado dos Estados Unidos, dizendo que a técnica do Kutkov lá de 2008 era uma mudança de paradigma, que abria um novo horizonte, onde o desafio do médico não era mais identificar o testículo a ser preservado, e sim identificar o testículo a ser excluído. Ele ficou tão entusiasmado que propôs que o default do nosso tratamento fosse fazer o retalho da túnica como padrão, né, e tentar realmente selecionar os testículos que não são viáveis de fato para poder não fazer iatrogenia. O que eu acho, no final das contas, é que até 24 horas de torção, a gente tem uma chance em torno de 90%, fazendo a técnica da túnica vaginalis, tem uma chance de até 90% de manter um bom volume testicular. Então, eu acho que é uma técnica muito razoável, muito interessante para esse tempo, até 24 horas. Quando o tempo é superior a 24 horas, a gente tem uma taxa de viabilidade, né, de não ter atrofia, em torno de 2/3, 66%. Então, cai um pouco e eu acho mais problemático tentar manter um testículo que não é viável nessa condição. Então, como mensagem final, eu acho que a orquiectomia e o retalho de vaginalis são técnicas complementares e não excludentes, e a descompressão com a cobertura da vaginalis é particularmente atraente para esses casos entre 6 e 24 horas, onde você tem uma chance de 90% de manter um bom volume testicular. Essa é a minha mensagem final. Muito obrigado. Agradeço a todos pela participação desse evento. E com a palavra, doutor Cássio. Então, nós encerramos a reunião da urologia. Convido a todos para a nossa próxima reunião na semana que vem. Será uma reunião clínica a respeito de casos dos nossos ambulatórios. Muito obrigado, bom dia a todos. Ô, Juliano, Oi, tô ouvindo. Como é que eu resolvo o meu problema aí, da compartilhamento? Você falou